Saudações atuais! Muito boa noite para você que nos acompanha aqui neste episódio. Boa noite, Diógio. Boa noite, Mais um Igor. parceiro aqui no nosso Cidade Atual podcast, que recebe hoje mais um pré-candidato a vereador aqui do nosso município de Marabá. E já na câmera principal, mostrando para você, a nossa audiência aqui, o nosso convidado Mitterrand Feitosa, que vai falar mais um pouco aqui sobre a sua atuação no município, sobre os seus planos enquanto pré-candidato a vereador. Mas, como sempre, Diógio, a nossa primeira pergunta, Mitterrand, seja muito bem-vindo, boa noite, é quem é Mitterrand Feitosa? Boa noite, Igor, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Diógenes, Boa noite. pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com vocês desse bate-papo democrático e onde a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouco de quem sou eu, quais as minhas propostas, quais as minhas ideias, e esse é o momento oportuno. Para quem não me conhece, eu me chamo Mitterrand Feitosa, moro em Marabá há 32 anos, sou casado, sou pai de 3 filhos. Minha mãe é a professora Gilvanete, muito conhecida na área da educação, foi diretora aqui da Escola CAIC, né, hoje a Escola Militar, foi também diretora na Escola Anísio Teixeira, e eu, Mitterrand, eh, já empreendo também na área da saúde, sou empresário, sou formado em Direito, e estamos aqui também, né, Igor? Sempre atuando na área social, na medida do possível, sempre que nós temos essa condição, a gente participa e apoia as pessoas. Isso aí. Boa noite, Mitterrand, mais uma vez. Mitterrand, aproveitando que você está pegando esse gancho aí da classe empresarial, você, se tornando vereador em Marabá, você tem algum projeto já voltado para essa classe empresarial local? Temos sim, Diógenes. Inclusive, eu sempre coloco nas minhas pautas, nos meus projetos, que a gente tem que copiar, Igor e Diógenes, o que dá certo, né? Nós também temos que pensar na coletividade e pensar nas pessoas que empreendem, que empregam na cidade de Marabá e se nós formos eleitos, ou independente disso, nós vamos propor umas ideias na Câmara para que o seguinte, é, aqueles empreendedores local da cidade de Marabá, eles possam ter direito a determinadas cotas nas licitações de Marabá. Então, por exemplo, se o determinado processo licitatório para fornecimento de alimentos para a Secretaria de Educação ou para a Secretaria de Saúde, nós vamos criar uma lei para que se determine um percentual para que as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte possam ter privilégios naquelas cotas menores, porque você vai estar fomentando o mercado interno, ou seja, aquele pequeno produtor, aquele pequeno comerciante vai ter a condição de participar de uma cota daquele processo que tem um valor agregado alto. Por quê? Às vezes o cara não tem a condição de entregar e fornecer para a prefeitura, por exemplo, 1 milhão em produtos. Mas a gente pode separar uma cota de 10% e ele pode muito bem atender, por exemplo, R$ 100.000. Ele pode participar daquela cota de R$ 100.000 e aí sim poder estar participando em pé de igualdade. Certo? E tudo isso, logicamente, embasado na Lei Complementar 123, que trata dessas questões das micro e pequenas empresas. Mitterrand, ainda complementando essa pergunta do Diógio sobre os empresários locais, sobretudo a classe de donos de bares e restaurantes, produtores culturais, músicos, nos últimos anos em Marabá tem reclamado por conta da rigidez da legislação municipal que os vereadores aprovaram a partir do posicionamento da prefeitura, que impedem o funcionamento desses estabelecimentos. Por exemplo, se você comparar a noite de Marabá com Parauapebas, existe muito mais oportunidade de emprego, de trabalho, de lazer, em Paraupebas que em Marabá. Você, como vereador, pretende auxiliar esses donos de bares, restaurantes, músicos a terem mais oportunidade de trabalho? Sim, com certeza. Inclusive, uma pergunta importantíssima. Afinal de contas, a cidade de Marabá tem um potencial, uma vocação invejável na parte cultural e que precisa ser implementado melhores projetos, precisa ser visto com outros olhos. Então, a ideia é flexibilizar essas leis, essas normas que já têm aí em vigor, para que realmente esses estabelecimentos possam ter mais facilidade, né? E mais
que possa atender um público com maior frequência, que hoje as pessoas vão para a rua sabendo que tem que voltar meia-noite, 1 hora, porque a lei não permite que o bar ou aquele estabelecimento fique aberto por mais tempo. E, inclusive, isso é ruim porque inibe o empresário, por exemplo, de montar uma boate, uma danceteria em Marabá, né? Então, falando de cultura, não tem como não falar disso, de shows, de casas noturnas, Sim. e hoje você não tem esse incentivo, o que é muito ruim. Uma cidade do porte de Marabá, que tem 266 mil habitantes, por exemplo, para quem quer curtir a noite, se você não tem uma boate, uma danceteria, né? Então, nós temos pessoas que gostam dessa noite, desse E é entretenimento. uma cidade turística, né? Que vem muitas Sim, pessoas, sobretudo agora no veraneio, embora não tenha uma programação como em outros municípios, mas atrai turistas também. sim. Então, nós vamos realmente sim levantar essa bandeira, pode ter certeza que é uma causa que nós vamos estar aí com afinco nela. Falando sobre. Vamos pegar esse gancho aqui, Mitterrand. Falando sobre a parte cultural da nossa cidade, vamos falar um pouco sobre turismo. O Igor introduziu bem aqui, a gente vai falar um pouco sobre turismo. Hoje, infelizmente, na nossa cidade de Marabá, a gente acaba percebendo, né, por exemplo, o Veraneio, uma cidade do porte de Marabá, uma cidade bilionária, e a gente está vendo pessoas nossas aqui saindo para São João, São Geraldo, para Palestina, para Conceição do Araguaia. Você chegando a ser vereador, você já tem algum projeto? Qual é a tua visão nessa área do turismo, tendo em vista que Marabá tem um potencial turístico enorme? O que você acha? Eu acho, acredito que precisamos também de um fomento melhor na área do turismo. Como eu disse agora há pouco, nós temos essa vocação em uma área, nós vivemos numa região invejável para qualquer município, porque uma cidade como Marabá, que tem um aeroporto praticamente, entre aspas, no quintal de casa, uma praia no quintal de casa, no fundo de casa, nós precisamos aproveitar mais esse potencial que nós temos. E de que forma? Fazendo com que a Secretaria de Cultura ela seja mais proativa nesse sentido, né, de trazer eventos. Nós tivemos agora há pouco aqui como exemplo a cidade de Palestina, que trouxe festa uma semana toda com cantores de renome nacional. Então nós precisamos trazer isso para Marabá, que nós temos um potencial maior, sem nenhum demérito aos municípios menores, mas nós temos um potencial maior para isso. Mas, Mitterrand, mesmo você ainda não tendo ocupado o cargo de vereador em Marabá, já disputou outras eleições, foi muito bem votado, mas por conta do coeficiente partidário acabou não levando. Você tem realizado algumas ações sociais em parceria com seu irmão, que tem uma produtora de eventos aqui no município. Pode falar mais um pouco sobre essas ações sociais? Qual público são atendidos? Em quais bairros vocês fizeram essas ações? Sim, bom, como coordenador da área social da Positivo Eventos, a gente tem um compromisso de ajudar a quem precisa. Então, com esses eventos que a Positivo faz, com a entrada de alimentação, um quilo de alimentação, a gente consegue arrecadar bastante alimentos e entregar lá na ponta para quem realmente precisa. E o critério a gente entrega para aquelas pessoas que fazem um cadastro previamente lá com a gente, no canal de atendimento da área social da Positivo, e também a gente escolhe algumas entidades para que sejam aquelas mais carentes, para que nós possamos entregar esse material e ele chegue de verdade para aquele que precisa. Então a gente tem um trabalho social, graças a Deus conseguimos atender a várias pessoas. No último evento nós conseguimos entregar mais de 5 mil cestas básicas e se tivesse mais, né, não daria, porque é muita gente que precisa, mas foi um trabalho fundamental e que é gratificante fazer isso lá Em na quais Positivo. bairros foram entregues essas cestas? Olha, nós entregamos no bairro Coca-Cola, no quilômetro 7, naquelas Folha 1, Folha 6, a Independência, Jardim União, Liberdade, foram vários, geralmente naqueles bairros De mais vulnerabilidade, periféricos. né? É, Ok, Mitterrand, em todas as pesquisas realizadas em Marabá, aponta que o nosso maior problema hoje é a saúde. Isso é inquestionável. Né? Se a gente for, infelizmente, se a gente for visitar ali hoje o Hospital Municipal, a gente vê a superlotação, tanto lá no Municipal como na HMI. Você, né, como vereador eleito, né, chegando no ano que vem na Câmara Municipal, você tem projetos voltados para a área da saúde, tendo em vista que hoje a saúde de Marabá, ela enfrenta vários problemas, tendo em vista. Hoje eu vou te dar um exemplo de um dos problemas aí. O autismo hoje, né, infelizmente acaba atingindo uma grande parcela da nossa população. E aí com isso acaba as mães não tendo nem oportunidade, nem tempo para trabalhar. Por outro lado, as escolas não têm aquele suporte, o município não oferece uma equipe multidisciplinar
Porque a gente sabe, né? Para te cuidar de autista, eu vou ter que ter o fonoaudiólogo, eu vou ter que ter o terapeuta ocupacional e o principal, eu vou ter que ter um neuropediatra, que infelizmente na rede pública hoje nós não Não tem estamos disponível, né? conseguindo disponibilidade. Inclusive, a gente está tentando até o município correndo atrás, através de conselho, atrás de um neuropediatra fora de Marabá. Né? Você chega a ser vereador, você já tem um projeto voltado para essa área da saúde, o que que você pensa? Inclusive, o que que você pensa da saúde no momento, como é que a gente está aqui em Marabá e o que que você pensa em fazer, o que que dá para fazer para melhorar? Bom, a área da saúde, todos nós já sabemos, é um gargalo, é uma área muito complexa, mas não é difícil de fazer a gestão. Como empreendo na área da saúde, entendo que existem condições reais de melhorar sim a qualidade de vida das pessoas aqui em Marabá, e eu sempre falo pelo coletivo. Como vereador, nós temos que propor algo que chegue para a coletividade, para toda a cidade. Se eu for eleito, eu não vou ser vereador de um bairro, de um distrito, nós seremos vereador de Marabá. Para tanto, se tivermos essa oportunidade de estarmos lá na Câmara, irei propor um projeto para que nós possamos descentralizar os serviços de saúde, como por exemplo, às vezes o cidadão quer ir no hospital municipal, Diógenes, quer fazer um raio-x, uma tomografia, um ultrassom, e o hospital não tem essa estrutura de equipamentos para fazer esse tipo de exame. Então, há a possibilidade, né, considerando as parcerias público-privada, e é totalmente permitido isso daí, então a gente pode canalizar aquelas demandas que eu não consigo gerir e vou demandar aquilo para as clínicas particulares, para os hospitais. Um exemplo disso, só lhe cortando, é o Hospital de Morada Nova, né? Que um bairro distante, tem um hospital particular lá com uma estrutura grande, mas por falta de uma parceria público-privada, Morada Nova tem que vir para aqui, para Nova Marabá, Cidade Nova, para fazer exames. Exatamente. Então, aí isso é um absurdo. É totalmente possível. Então, trazendo mais uma vez para a prática real, a cidade de Canaã, por exemplo, eles têm parceria com várias clínicas que onde o cidadão quer fazer uma tomografia, um raio-x e um ultrassom que não faz na rede pública, ele pega a requisição e vai ser tratado na rede privada. Então isso é que funciona. Você desafoga o sistema público, desafoga o municipal, por exemplo, que muitas vezes o cidadão vai lá com uma dor de barriga, sendo que ele poderia ser tratado lá no postinho de saúde, na unidade de pronto atendimento, né, que hoje é o que se mais fala em Marabá, em O ter que uma que UPA. você acha do prefeito não ter aberto a UPA na Cidade Nova, lá no início da gestão dele? Você que é um morador do núcleo Cidade Nova, você acha que foi uma atitude impensada, intempestiva? Poderia ser diferente? Com certeza. Eles devem ter as suas razões para não ter aberto aquela unidade ali, mas acredito que não é justificativa para você deixar de abrir um estabelecimento daquele de saúde, onde já estava tudo pronto, faltando apenas a implementação de equipamentos, aporte financeiro, que pode ser muito bem buscado isso em Brasília através de parcerias com os deputados. Eu acredito ali que foi um pouquinho ali de falta de sensibilidade e um pouquinho mais de pensar no coletivo e realmente ter colocado aquilo para funcionar. E se nós tivermos essa oportunidade de ser eleito, nós vamos fazer um projeto para que no núcleo Cidade Nova e na núcleo São Félix tenha esses estabelecimentos de saúde, ou seja, uma UPA, ou seja, um posto de saúde melhorado, com uma estrutura mais eficaz para atender a comunidade. Então, hoje você é um empreendedor da área da saúde, ainda falando nesse tema. Quem precisa fazer um exame na rede pública municipal tem que se deslocar até o laboratório central, que fica localizado lá na Laranjeiras. Você, como vereador, pretende lutar para que seja descentralizado esse laboratório central, além dessa parceria com a iniciativa privada e as clínicas? Olha, nesse sentido aí, eu tenho acompanhado, feito algumas pesquisas e vejo que existe muito pouco para melhorar nessa área. Tendo em vista que a Secretaria de Saúde ela tem os postos de saúde descentralizados, um que fica no São Félix, outro em Morada Nova, um no CTA, um no Hospital Municipal e Materno Infantil. Então, nesse sentido, tem funcionado bem a área da saúde na parte do exame de diagnóstico, mas tem como melhorar porque existem outros bairros distantes onde o cidadão não consegue chegar
facilmente nesse laboratório LACEN para fazer esses exames. Há alternativa, sim, de abrir novos postos de coleta para facilitar aquele cidadão que não tem como se locomover até o laboratório central, que é distante realmente. Então, cidadão que mora na Coca-Cola, na Fanta, ele tem uma dificuldade. O cara vai gastar R$ 50 para ir lá brincando. Então, a gente tem essa ideia, esse projeto, para colocarmos mais postos de coleta em outros bairros da cidade. Ok, Mitterrand, vamos falar agora sobre um assunto que a juventude nos cobra muito aqui. Vou falar mais daqui mais na frente, a gente vai falar um pouco sobre qualificação profissional, que é uma coisa muito cobrada, mas uma coisa que nos cobram muito é sobre o esporte. E olha a denúncia que chegou até nós, né? Vários alunos de escolas que acabam ficando ociosos no final de semana, eles acabam nos dizendo, olha, George, o nosso único lazer seria a quadra da escola. E aí a gente vai lá, pede lá para a diretora, ou para o vigia, ou para alguém do município, para a gente ter acesso àquela quadra no final de semana, e a gente não tem acesso. O que acontece? Os jovens estão acabando ficando ociosos. Infelizmente, alguns acabam indo para o mundo da marginalidade devido a essa falta de incentivo no esporte. E a gente sabe que o esporte é uma ferramenta de transformação dentro da sociedade, isso não tem jeito. Você tem algum projeto na área do esporte? Olha, Diógenes, eu, mesmo estando aqui fora, não tendo um mandato eletivo, tenho ajudado bastante a turma que promove o esporte em Marabá. Ultimamente, nós demos um apoio para a realização da Copa, Copa Marabá Society, e onde teve ali uma aglomeração de mais de 1.000 jogadores. Então, assim, a gente entende, logicamente, que o esporte precisa de uma atenção, é uma linha tênue que há de ser observada e melhorada. Então, o esporte realmente precisa de apoio, a Secretaria precisa estar mais imbuída nesse projeto e com certeza terá o nosso apoio aí com projetos, aqueles que realmente cheguem lá na periferia para as crianças que precisam, como você falou muito bem, para tirar ali a pessoa da vulnerabilidade, da criminalidade. O esporte ele te proporciona isso. Traz ali a pessoa um meio dela socializar e esquecer o mundo lá fora. Mitterrand, hoje em Marabá o problema do transporte público é um caos. Não dessa gestão, mas de vários anos, inclusive. Pessoas com deficiência sofrem dobrado, porque já é uma lotação, imagine para as pessoas com deficiência. Então, eu gostaria de saber, Mitterrand eleito vereador de Marabá, independente do prefeito que sente na cadeira a partir de janeiro, ele vai cobrar um transporte público que respeite os cadeirantes, a construção de calçadas com sinalização para as pessoas com deficiência. Por exemplo, Marabá, se você entrar no comércio da velha Marabá, as calçadas todas irregulares. Uma pessoa com deficiência, a mobilidade reduzida não anda. Então, o vereador que tem como papel principal a fiscalização e a cobrança, Mitterrand, vai encampar essa luta também? Com certeza. Inclusive, falei há poucos dias, num outro bate-papo, da importância do transporte coletivo de Marabá funcionar de verdade. Eu tinha dito que já está provado que essa modalidade de gestão, essa não funciona. E, no meu ponto de vista, nós vamos propor para que a Prefeitura de Marabá abra um processo aí para que ela mesmo encampe essa gestão desse serviço. Porque a única forma de funcionar, já foi provado que estando na mão dessas empresas, não conseguem. Eu tive lendo ultimamente o edital e lá está determinado que a empresa deveria entregar 77 ônibus e desses 77, 7 deveriam ficar lá no depósito da empresa de QAP, de backup, para caso precisasse, e 25% deveriam ter ar-condicionado. Então, pasme, eu nunca vi nenhum com ar-condicionado. É. Então, falta fiscalização, sim. Isso tem 17 rodando dos 70, né? Eu acho humilhante, como eu falei, humilhante E porque sobre as pessoas com deficiência, essa causa? olha, as pessoas deficientes, nós sabemos que tem muitas aqui em Marabá e nós necessitamos de políticas públicas para elas. Como você muito bem falou, as calçadas você não consegue verificar elas num nível só. Então, nós apresentaremos projetos para que todas as calçadas sejam readaptadas para que essas pessoas possam ter o acesso de verdade. Afinal de contas, são pessoas como nós. Então, elas devem ser vistas com outros olhos, né? Igualdade, né? Com igualdade. Então, nós vamos também lutar por isso daí, até porque isso está na legislação, né? Então, nós estaremos sim dando todo esse apoio para a pessoa com deficiência. Mitterrand, agora a gente vai falar um pouco sobre movimentos sociais. As entidades que estão no nosso município hoje.
você, chegando a ser vereador, você acha que é importante essa parceria da Câmara Municipal com as instituições, tendo em vista que hoje o poder público municipal e até o estadual também acaba não chegando, né, em todos os locais da cidade, tendo em vista que Marabá tem uma dimensão enorme. Se a gente for analisar, hoje nós temos 3 cidades dentro só de Marabá. Você acha que é importante essa parceria do vereador, da Câmara Municipal com as entidades? Vou te dar um exemplo. Tem entidades, por exemplo, que atuam na área da saúde e ajudam o município demais. Tem entidades com consultórios odontológicos, consultórios oftalmológicos, Onde não tem um na prefeitura. consultório já até de fisioterapia. Tudo isso atuando em local onde não tem a prefeitura. Por exemplo, no bairro Amapá, no Velocidade Nova, nós temos lá a Irmã Júlia, Brejo lá, do Meio. né, no Brejo do Meio, e são localidades que as instituições cumprem um papel fundamental. Você sendo vereador, você vai buscar essa parceria com as instituições? Com certeza, não só como vereador, como também iremos buscar parceria com os deputados, porque eles têm emendas destinadas a essas entidades, porque na verdade elas fomentam, né, um trabalho social que era ali, entre aspas, uma atribuição da administração pública, que graças a Deus a essas entidades você consegue atender a milhares de pessoas. Então, sem sombra de dúvida, nós apoiaremos e iremos buscar apoio com outros deputados para que eles façam esses aportes financeiros e façam realmente acontecer essa parte de cursos, de treinamentos, de curso técnico, que é uma causa realmente importante para toda a sociedade. Miterran, sobre a área da zona rural, Marabá tem uma zona rural muito extensa, só a estrada do Rio Preto ali já é quase um novo município, né, com várias vilas. E gostaria de saber quais as suas propostas para o homem do campo, para o trabalhador rural e para a agricultura familiar do nosso município. Olha só, Igor, veja bem, eu tenho analisado o nosso projeto para vereador, ele é um projeto pautado nas demandas que a gente ouve da comunidade. Então, ele será feito para a comunidade. E dentro desse contexto da área rural, nós vamos propor um projeto para que a Secretaria também de Assistência Social, de Saúde e de Educação deem prioridades para adquirirem produtos dos produtores rurais da nossa região. Então, por exemplo, aquele cidadão que tem uma chácara ali no Brejo do Meio, ele planta macaxeira, planta um tomate, planta um pepino, nós vamos fazer com que eles se vinculem a uma entidade, né, uma cooperativa, para que eles forneçam em conjunto para ela e ela sim forneça para a prefeitura. Ou seja, nós vamos estar fomentando o mercado interno, verticalizando esse recurso e dando oportunidade para aquele produtor rural estar sempre plantando e produzindo, porque ele vai saber o que ele produzir, ele vai ter certeza que ele vai saber para onde ele vai fornecer, que nesse caso será para a cooperativa, que entregará esses produtos, esses alimentos, para a Secretaria de Educação para fazer o alimento do Hospital Municipal, das escolas. Então, esse é o nosso foco, atender a coletividade da zona rural nesse sentido. Miterran, falando sobre coletividade da zona rural, tem outro tema que ele é muito importante e é bom a gente abordar aqui hoje no podcast. Vamos falar um pouco sobre educação. Nós tivemos na semana passada várias denúncias de mães reclamando da questão do calor nas escolas. E aí elas cobram principalmente aquela questão, né, da climatização de ar em todas as escolas. Porque, segundo os pais, eles dizem que as crianças não conseguem aprender, principalmente aquelas crianças que estudam no período da tarde, porque o calor é muito intenso. Principalmente agora, nesse período do verão, a gente sabe que realmente o calor acaba se tornando intenso. Outra problemática grave que a gente recebe muitas denúncias aqui é sobre a falta de transporte escolar na zona rural. Já teve denúncias aqui de crianças que infelizmente têm que andar lá de Morada Nova, escolas de Morada Nova, até lá na Vila No Tiradentes, Residencial Espírito Tiradentes, no Santo. Espírito Santo, Longe. até na Vila Espírito Santo. Então isso acaba deixando os pais muito preocupados, né? Você como vereador, você acha que tem muita coisa que dá para implementar através de projeto? Você como vereador, chegando a ser vereador, você vai cobrar ações concretas na área da educação para que isso melhore? E principalmente uma coisa que as pessoas perguntam muito: quando é que em Marabá, né, nós teremos de fato uma escola de tempo integral para que as mães possam ter tempo para trabalhar?
Ótima pergunta. O que eu posso te dizer em relação ao transporte escolar, nós sabemos que existe esses contratos com as empresas que têm essa concessão do transporte. Eu acredito que o que está faltando mesmo, Diógenes e Igor, é a fiscalização. Infelizmente, me desculpem, né, os amigos vereadores, mas a grande maioria, com todo respeito, eles estão divorciados das suas atribuições. Porque coisas simples, como você está perguntando, isso é uma questão de fiscalização. Se eu tiver o conhecimento simples de leitura da lei, você vai lá, olha os editais, olha os termos de referência, que é onde tem as regras do serviço, e você consegue rapidamente identificar onde está a obrigação, onde está a falha. Então, eu acredito que aí não tem muito o que implementar, mas é uma questão mais de fiscalização. E pode ter certeza que nessa área a gente vai fazer um pente fino. Bom, Mitterrand, nós estamos se aproximando do período eleitoral, onde vai se dar início, de fato, as campanhas, agora a partir do mês de agosto, e você está apoiando, pelo que nos consta, a pré-candidatura do deputado Chamonzinho a prefeito de Marabá. O que levou você a tomar essa decisão de acreditar que o Chamonzinho vai ser essa boa opção para Marabá como prefeito? Em qual partido o Mitterrand está afiliado hoje e para ele disputar a vaga de vereador de Marabá? Olha só, Igor, a sua pergunta é muito importante e ela permite com que nós façamos uma reflexão acerca da, da responsabilidade de um gestor público. Eu, quando eu faço as minhas reuniões, sempre comento com meus amigos, minhas lideranças, o seguinte: quando você participar do processo político é uma questão muito séria, porque você envolve o sonho das pessoas, você envolve Os anseios, os né? anseios. Então, muitas pessoas estão acreditando em você. E o que me levou a apoiar o Chamonzinho foi saber e ter a certeza de que ele é hoje, atualmente, o mais preparado para fazer a gestão em Marabá. Tendo em vista que ele é de Marabá, porém, todo mundo sabe, foi vereador 2 vezes no município de Curianópolis, então isso mostra que ele está credenciado. Posteriormente, foi prefeito, reeleito 2 vezes também, e agora, por último, um deputado estadual mais bem votado já no seu segundo mandato. Então, se você fizer um filtro e uma análise real, hoje, na atual conjuntura, o Chamozinho é o candidato mais preparado, porque um município como Marabá, como nós todos sabemos, uma cidade bilionária, um município que tem muita gente e muitos desafios, é importante nós escolhermos um candidato que tenha essa capacidade de gerir com responsabilidade o recurso público. Então, ele, para mim, hoje, é o candidato que está mais preparado, com todo respeito aos demais candidatos que conheço, inclusive. E você está afiliado a qual partido? Estou filiado no Republicanos. Os republicanos, que está República. no bojo de apoio do deputado Chamonzinho Sim. também. E você acredita que o deputado Chamonzinho deve dar prosseguimento a essa obra de construção de um pronto-socorro anexo à estrutura atual do Hospital Municipal? Ou ele deveria investir em outros núcleos da cidade com unidade de pronto atendimento? Olha, Igor, eu ainda não tive acesso ao projeto de governo dele, mas Está em entendo. construção ainda, né? Está em construção, mas acredito, sem sombra de dúvida, que o Chamozinho tem essa sensibilidade, ele tem ouvido a comunidade, e eu não tenho dúvida que ele vai criar esses espaços, essas estruturas, esses equipamentos de saúde nesses locais que mais precisam, que é o Núcleo Cidade Nova e São Félix, não tenho dúvida. E, Mitterrand, o que é que você acha de pré-candidatos a vereadores que se apoiam em ideologias nacionais, em ex-presidentes, em presidentes, tentam nacionalizar a campanha municipal de vereador e prefeito e acabam não falando as suas propostas para o município? Você pretende ancorar a sua pré-candidatura, seja em Lula, seja em Bolsonaro? E o que você acha desses candidatos que falam mais de presidente do que os problemas da cidade? Boa pergunta, Igor. Inclusive, eu não tenho esse perfil de trabalho, tenho a minha linha de trabalho, de projetos, e não me ancoro e não apoio nessa questão de direita e de esquerda. Eu tenho a minha visão de trabalho, a minha ideologia, eu me identifico mais como de centro-direita, mas nem por isso levanto bandeira de X e de Y, porque eu acho que isso aí não vem ao caso. Eu acredito que todo candidato ele deve apresentar os seus projetos, as suas propostas, porque essa questão de Bolsonaro, de Lula, isso não leva a lugar nenhum. O que nós temos que mostrar para a sociedade é quais são os nossos projetos, qual é a nossa capacidade de contribuir, de deixar um legado para a sociedade, e eu
te garanto que eu tenho essas atribuições e nós vamos fazer um trabalho diferenciado, sem questão partidária de direita e de esquerda. Mas a tua pré-candidatura está tendo apoio dos dois lados. Você não distingue, não restringe a esses polos ideológicos também, né? Não, porque eu tenho eleitores que são da direita e são da esquerda, são do meio, então eu não posso nem levantar essa bandeira em razão disso. Até porque como eu te falei, eu não me identifico com essas questões de direita e de esquerda. A gente tem que pensar no povo e fazer um trabalho que realmente chegue à coletividade. Até porque a bandeira principal tem que sempre que ser Marabá, né? Com A minha certeza. bandeira, a minha bandeira É é o aqui que a povo. gente vive, né? Exatamente. Nós temos que viver a realidade e temos que defender o direito do povo. Isso aí. Foi terminado. Mas, Terra, caminhando ainda nessa perspectiva política eleitoral, a pré-candidatura do deputado estadual Tony Cunha cresceu bastante com a vinda do ex-presidente Bolsonaro no município. Você acha que, mesmo com o apoio do governador Helder Barbalho e do ministro Jader Filho, o deputado Chamozinho deverá sair vitorioso dessa eleição para prefeito? Olha, nós sabemos que é uma eleição muito polarizada, né, tendo em vista que nós temos dois candidatos de renome, né, de barganha política, que todos os dois possuem um capital político invejável, mas acredito que o Chamozinho possui uma estrutura maior e esse apoio do governador, queira ou não, é fundamental para Marabá. O que nós temos que deixar de lado essas questões partidárias, pois o apoio do governador, ele é importantíssimo para qualquer gestor público. E sendo o Chamozinho ou o Tony Cunha que ganhar, devem se sentar lá com o governador e pedir apoio, pedir verba para conduzir a cidade de Marabá, que é muito grande. Se for depender só da arrecadação, não consegue. Então, nesse cenário, o deputado Chamozinho, o pré-candidato Chamozinho, ele sai na frente, tendo esse apoio do governador, que é o sonho de qualquer pré-candidato. Mitterrand, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, passa muito rápido, mas nós gostaríamos que você falasse para a nossa audiência se teve algum tema que não foi abordado aqui que você gostaria de falar. Fique à vontade, através das suas considerações finais. O que a população de Marabá pode esperar de um mandato com Mitterrand Feitosa na Câmara Municipal de Marabá em 2025? Bom, Igor, eu gostaria primeiramente, antes de finalizar, agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, né, a oportunidade de estar participando aqui e expor a nossa ideia para a população. Dizer que o Mitterrand é essa pessoa aqui, uma pessoa simples, eu sou do povão, quem me conhece sabe dos nossos projetos, dos nossos anseios e do meu coração. Vocês podem ter certeza que se nós formos eleitos este ano para vereador, nós trataremos de propostas e de projetos que realmente atendam à realidade, ao anseio de verdade da população. Vocês podem esperar disso de mim lá na Câmara de Vereadores. Nós apresentaremos no curso dessa pré-campanha e da campanha novas ideias, novas propostas e todos vocês podem estar acompanhando aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e vocês vão gostar das novas ideias aí. Muito bom. Mais um bom bate-papo aqui Verdade. de hoje, uma sabatina Isso aí. com um pré-candidato a vereador de Marabá. Já recebemos tantos, inclusive da região. E deixe a sua curtida aqui nessa boa conversa. Compartilhe com seus amigos, no seu grupo de vizinhos, de colega de trabalho. Vamos falar sobre as eleições municipais que elas já estão se avizinhando. E se inscreva no nosso canal. Estamos batendo os 30 mil seguidores só e Bom. 30 mil inscritos no YouTube. Muito obrigado. E na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio aqui do Cidade Atual Podcast. Até lá, valeu! Valeu, um abraço.